Dando continuidade aos nossos exemplos de energia cinética e energia potencial. Então, só lembrando o que nós vimos na aula passada, nós vimos que a energia cinética é a energia associada ao movimento de um corpo. Então, o corpo precisa ter movimento, precisa ter velocidade para ter energia cinética. Como que eu calculo essa energia cinética? É a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E vimos também a energia potencial, que significa energia armazenada. Lembra disso? Então, a energia potencial, ela pode ser armazenada em relação à gravidade. Então, um corpo a uma certa altura do solo tem uma energia potencial, está armazenada nele, gravitacional, porque quem age nesse caso é a gravidade. E aí essa energia potencial gravitacional eu calculo pela massa do corpo, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Quanto mais alto ele estiver, mais energia potencial gravitacional ele tem. Essa altura ela é medida verticalmente em relação a uma referência, que normalmente é o solo, ou um certo nível. Né? Bom, e temos também a energia potencial do tipo elástica, que é a energia presente em cordas, em elásticos, em molas, né? Corpos que têm a capacidade de se deformar e voltar ao seu estado natural. Como que eu calculo essa energia potencial elástica? É a constante da mola ou a constante do elástico em questão, vezes a deformação ao quadrado. Essa deformação é o tanto que eu estico o elástico ou o tanto que eu estico a mola ou comprimo a mola, é a deformação ao quadrado sobre 2. E nessa aula de hoje vamos resolver alguns exemplos aplicando esses três tipos de energia para facilitar o seu entendimento. Nesse primeiro exemplo, que é um exemplo relativamente simples, mas que nós temos que ter alguns cuidados, ele fala assim: considere um recordista da corrida de 800 metros com massa corporal igual a 70 kg e tempo de percurso de 100 segundos. Durante a corrida, sua energia cinética média em joules seria de aproximadamente quanto? Bom, ele dá quatro opções aí, né? E aí, o primeiro passo, como vocês já sabem, é a gente colher os dados do problema. Isso mesmo, você precisa colher os dados do problema para só depois tentar resolvê-lo. Então, quais são os dados, né? Eu coloquei a resolução completa aqui, pessoal, mas acompanha comigo que eu vou explicar passo a passo. Então, ó, a primeira informação que ele deu é a distância. A distância nós sabemos que é o ΔS, o deslocamento desse recordista, 800 metros. Eu vou colhendo os dados mesmo sem saber se eu vou usar todos eles, tá? Depois a massa, né? A massa de 70 quilogramas. E por fim, ele fala que o tempo de percurso é de 100 segundos, então ΔT 100 segundos. E muito importante, pessoal, o que o problema quer saber? Ele quer a energia cinética média em joules. Então ele está sinalizando em joules, está sinalizando que é para a gente usar o Sistema Internacional de Unidades. Felizmente, todos os dados já estão no Sistema Internacional. Então, podemos fazer uma aplicação direta da equação. Se eu quero a energia cinética, eu vou fazer a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Aqui eu optei por substituir no lugar da velocidade a equação da velocidade, que é deslocamento dividido pelo tempo, né? Estamos considerando uma velocidade escalar média, estamos considerando que ele não está nem acelerando nem freando. Ele pede energia cinética média, então vamos usar a velocidade média, ok? Bom, fazendo essa substituição no lugar da velocidade aqui, então nós temos 70 para a massa, 800 para o ΔS, para o deslocamento, 100 para o tempo, todo esse termo ao quadrado. Então é muito comum o pessoal nos primeiros exercícios esquecer de elevar ao quadrado. Então, muita atenção, tá, gente? E tudo isso dividido por 2. Lembrando a ordem dos cálculos, né? Primeiro resolver a potência, primeiro dentro do parênteses, depois a potenciação
e por fim a multiplicação e a divisão. Então, 800 por 100 vai dar 8, que ao quadrado é 64, vezes 70 sobre 2. 64 cancela aqui com 2, dá 32. E temos então uma energia de 2.240 joules, letra D. Então você vê que é um exercício de aplicação direta da equação da energia cinética, mas que ele não te dá velocidade diretamente. Você precisou calcular a velocidade. Você poderia também, se você quiser fazer a parte aqui, eu quero calcular a primeira velocidade. Sem problema. Substitui aqui na expressão ΔS sobre ΔT, vai dar uma velocidade de 8 metros por segundo, ok? E aí você faz a substituição aqui e chega na mesma resposta. Então esse foi o exemplo 1, um exemplo de aplicação de energia cinética, beleza? Bom, o exemplo 2, ele traz uma situação hipotética aqui, né, de um coqueiro, é uma questão que caiu no vestibular da PUC de São Paulo, e ele fala que o coqueiro da figura tem 5 metros de altura em relação ao chão, olha só o referencial, em relação ao chão. E a cabeça do macaco está aqui, ó, a meio metro do solo. Então veja, cada coco que se desprende do coqueiro tem massa de 2 vezes 10 ao quadrado gramas e atinge a cabeça do macaco com 7 joules de energia cinética. Ele quer saber a quantidade de energia mecânica dissipada na queda. Então você percebe que aí tem mais questões para você considerar. Primeiro, que o que ele quer agora é energia mecânica dissipada. Eu já vou falar mais disso. E o segundo ponto, que talvez seja o mais importante para você não se perder na questão, é a altura inicial e a altura final, que é a cabeça do macaco. Não vamos calcular a altura em relação ao solo, porque a queda do corpo ela se dá até a cabeça do macaco. Então, eu coloquei aqui, ó, num tamanho menor aqui o enunciado para a gente continuar acompanhando e vamos comentar essa resolução dessa questão. Bom, primeira coisa é o seguinte, ó, eu desenhei o solo aqui para vocês verem que a cabeça do macaco ó, ela está a meio metro de altura em relação ao solo. Então, isso é uma coisa a se considerar, que a altura final, que eu estou chamando aqui de H, é meio metro, porque a cabeça do macaco está a meio metro de altura em relação ao solo. E a altura inicial, que eu estou chamando de H0, é 5 metros, que é a altura da onde partiu o coco. Esse coco certamente vai doer bastante na cabeça do macaco, porque olha só, ele vai percorrer um ΔH, uma distância de 4,5 metros. É essa distância que eu tenho que utilizar para resolver o problema. Porque se eu pensar a energia potencial gravitacional que vai ter esse coco, né? Toda a energia que o coco tem aqui no alto, ela vai ser do tipo potencial gravitacional, certo? Porque é uma energia armazenada. A partir do momento que o coco cai, essa energia potencial gravitacional vai ser convertida em energia cinética. Então, esse entendimento que a gente precisa ter é uma conservação de energia. A potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética. Bom, mas essa energia potencial gravitacional, como ela é em relação à cabeça do macaco, ela é um delta, uma altura de 4,5 metros. A massa do coco, 2 vezes 10 ao quadrado gramas. A energia cinética, ele fala que esse coco atinge a cabeça do macaco com 7 joules de energia cinética. Então, isso é uma informação importante também. E ele quer saber a energia dissipada. Bom, antes de falar da conservação de energia, eu sei que esse coco ele tem uma certa energia potencial gravitacional. Como que eu calculo? Nós vimos, é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Altura de queda.
Não é 5 metros, volto a repetir, é a altura da onde estava o coco até a cabeça do macaco, certo? Então, 5 metros é a altura do coco em relação ao chão. Se eu descontar meio metro da altura do macaco, o coco vai cair por 4,5 metros, tá? A massa, eu tenho que ter muito cuidado. Lembra que se eu estou falando em joules para energia, eu tenho que usar Sistema Internacional de Unidades. Então, essa massa em gramas, eu vou ter que passar para quilogramas. Como que eu faço isso? Ou eu divido por 1.000, ou multiplico por 10 a menos 3, que é o que eu fiz aqui. Então, a massa, que é 2 vezes 10 ao quadrado, vou multiplicar por 10 a menos 3 para ela ficar em quilogramas, tá? Fazendo isso, automaticamente eu estou convertendo a unidade de medida. A aceleração da gravidade é 10. Eu não sei se ele deu no enunciado, aqui ó, deu no finalzinho, né? 10. E 4,5 é a altura de queda. Bom, fazendo os cálculos, 9 joules. Então, 9 joules era a energia potencial gravitacional do coco. Como ele atingiu a cabeça do macaco com 7 joules de energia cinética, alguma coisa aconteceu, você concorda comigo? Porque o coco tinha 9 joules de energia e chegou na cabeça do macaco com 7 joules de energia cinética. Está faltando quantos? Está faltando 2 joules. Esses 2 joules foi a energia dissipada. É uma energia que se tornou som, é uma energia que se tornou calor devido ao atrito, é uma energia que eu não recupero, é uma energia devido ao atrito com o ar, então é uma energia que a gente diz que é dissipada. E isso acontece naturalmente na maioria absoluta dos fenômenos físicos, né? Então, a gente fazendo aqui a conservação da energia, o que nós temos? Inicialmente, nós tínhamos energia potencial gravitacional, certo? Que é igual à energia cinética final mais a energia dissipada. Então, esse é o princípio de conservação da energia. Ó. O que diz o princípio de conservação da energia? Que a energia total, que a gente chama de energia mecânica inicial, é igual à energia mecânica final. A energia mecânica inicial é a soma da potencial mais a cinética inicial. Mas no começo ele não tinha cinética, lembra que o coco estava parado? Então no começo só tinha energia potencial gravitacional. Já a energia mecânica final é a energia cinética mais a energia que foi dissipada, né? E mais energia potencial final. Mas como eu estou usando como referência a cabeça aqui do macaco, né? Então fica nisso mesmo. E aí a energia cinética passa subtraindo. Então nós temos que a energia dissipada basicamente vai ser a energia potencial gravitacional do início, que é quando o coco estava lá no coqueiro ainda, menos a energia cinética que chega na cabeça do pobre macaco. E aí a energia dissipada ficou em 2 joules. Então, letra A, tá, pessoal? Letra A. Provavelmente, se você esquecer aqui de converter essa massa para quilogramas, né? Daria um valor 1.000 vezes maior. Seria o equivalente a 9.000 joules. E aí ele já colocou aqui uma opção para confundir, né? Que seria 9.000 joules, 9 quilojoules. E se a pessoa subtraísse, mas esqueceu de fazer a conversão de unidade, ela poderia pensar em 2 quilojoules. Então, olha só, são exercícios que eles têm pegadinha para quem esquecer a conversão de unidade. Então, muito cuidado nesses probleminhas com conversão de unidades, tá, pessoal? Então, essa é a dica de como resolver um problema como esse. Faz um desenho que facilita você entender a situação física, colhe os dados, vê o que eu tenho inicialmente que dá para calcular, que no caso é energia potencial gravitacional, e por fim aplicar esse princípio da conservação da energia. Qualquer dúvida, manda lá no nosso fórum ou procura a gente no horário de atendimento. Bom,
E por fim, nós vamos mostrar aqui o exemplo 3. Bom, pessoal, por fim, então, nessa nossa primeira série de exemplos, né, de energia potencial e energia cinética, nós vamos tratar aqui do exemplo clássico da mola, né? Que a mola, como a gente viu antes, é um exemplo de equipamento, né, de instrumento que armazena energia. E essa energia armazenada na mola, nós chamamos de energia potencial elástica, porque a mola tem a capacidade de ter uma elasticidade, de se esticar ou de se comprimir e voltar ao seu estado natural. E aí, nesse probleminha bem interessante, né, ele fala que um paciente é submetido a um teste sob orientação de um fisioterapeuta para verificar a força máxima do seu braço lesionado. E o protocolo consiste em alongar uma fita elástica de constante elástica K igual a 4,5 vezes 10 ao cubo Newton por metro, que ele está representando aqui por uma mola, né? Para simplificar, pode-se representar a fita elástica por uma mola presa a uma parede, conforme mostra a figura abaixo. Então aqui a situação inicial da mola no seu estado relaxado, né? E aqui a mola no seu estado estendido. Perceba que a mola sofreu uma elongação de distância d. E a pergunta é justamente qual é a energia potencial elástica armazenada pela mola, se o deslocamento efetuado pelo paciente for de 2 centímetros. Então, como de costume, o primeiro passo para a gente resolver esse problema é colher os dados, né, pessoal? Não vamos esquecer de colher os dados. Coloquei o problema aqui em tamanho reduzido, mas eu acho que dá para a gente acompanhar. Então, inicialmente, ele nos fornece a constante elástica da mola, 4,5 vezes 10 ao cubo Newton por metro. Em seguida, ele fornece aqui para a gente o deslocamento efetuado pelo paciente, que é de 2 centímetros. Bom, nós sabemos que isso não é uma unidade do sistema internacional, então, já fazendo a conversão para o sistema internacional de unidades, é só multiplicar por 10 a menos 2 e aí nós temos 2 vezes 10 a menos 2 metros. Ou, se você preferir, dividir por 100. A gente vai procurar sempre trabalhar com notação científica, porque ela facilita os cálculos e é importante a gente ter um domínio da notação científica, né? E a pergunta é a energia potencial elástica. Então, como que a gente vai calcular essa energia potencial elástica? Constante da mola, deformação ao quadrado sobre 2. A deformação você pode representar por x, aqui eu estou usando ΔX, poderia ser pela distância d, né, já que ele falou que essa distância aqui é d. Normalmente usa-se x ou ΔX. Eu gosto mais de usar o ΔX porque às vezes o exercício fala que a mola tinha um tamanho inicial x0 de tanto e depois passou a ter um tamanho final x igual a tanto. Então, o que importa não é o tamanho inicial nem o tamanho final da mola, e sim a deformação, o ΔX. A distância final menos a distância inicial, que é o tanto que ela esticou ou comprimiu. Ok? Bom, aí substituindo, nós temos a constante, 4,5 vezes 10 ao cubo. A deformação é 2 vezes 10 a menos 2, e eu tenho que ter cuidado nessa substituição, porque essa deformação, vai um parênteses aqui, porque toda ela é ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então, 4,5 vezes 10 ao cubo, vou manter. Vou elevar cada termo ao quadrado aqui, ó, dentro do parênteses. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. E o 2 mantém no denominador. Fazendo esse cálculo, dá para a gente cancelar aqui o 4 dividido por 2 dá 2, vezes 4,5, 9.
O 10 ao cubo vezes 10 a menos 4, 10 a menos 1. Como eu estou calculando energia, ela é dada em joules. No sistema internacional, usamos unidades todas no sistema internacional. 9 vezes 10 a menos 1 joule, letra C. Né? Então, perceba que é uma questão simples de aplicação direta da equação da energia potencial elástica, por isso que eu escolhi essa questão inicial para a gente começar a trabalhar. Mas perceba o cuidado que você tem que ter com a conversão de unidades, né? E certamente, se você não convertesse aqui a unidade, ia ter alguma pegadinha por aqui, porque vamos pensar assim, se a gente não convertesse essa unidade, não ia ter esse termo 10 a menos 4, né? E aí seria uma resposta do tipo 9 vezes 10 ao cubo, que ele não apresenta aqui, mas ele tem uma parecida, né? 9 vezes 10 a menos 3, alguém poderia se confundir. Então, muito cuidado com a conversão de unidades e com a notação científica. Então é isso, pessoal, esses 3 exemplos que eu queria trazer para vocês. Exemplos de aplicação de energia cinética, potencial elástica e potencial gravitacional. Na sequência, vocês têm uma lista de exercícios lá no ambiente virtual, onde vocês podem continuar exercitando esse conteúdo, e lá eu vou colocar mais orientações a respeito da entrega dessa lista para eu poder corrigir e acompanhar vocês. Qualquer dúvida, postem lá no nosso fórum ou entre em contato com a gente também pelo nosso horário de atendimento, tá bom? Que, relembrando, é na quarta, toda quarta-feira às 9h35, eu coloco o link da webconferência lá no ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço a todos vocês, estudem sempre, pois vale a pena. Tchau, tchau.